Prestação de contas, sessões das câmaras julgam mais de 40 processos. Transparência, Tribunal de Contas na campanha para que os municípios do Tocantins disponibilizem seus dados na internet. Portas abertas, universitários visitam o tribunal e saem mais conscientes sobre o exercício da cidadania. E assim a gente pode fazer um país melhor para cada um. Olá! O TCE Notícia começa com as decisões tomadas durante as sessões de julgamento do Tribunal de Contas. Primeiro, as contas rejeitadas. Os resultados das sessões das câmaras publicados recentemente no Boletim Oficial do TCE mostram que foram analisados mais de 40 processos. Começamos pelo exercício de 2011. As contas da Prefeitura de Palmeiras do Tocantins foram consideradas irregulares por divergências contábeis, déficit financeiro e patrimonial. Houve aplicações de multa à ex-gestora Anice Alves de Souza e também ao responsável pelo controle interno, Antônio Marcos Maciel da Cunha, em mais de R$5 mil. O contador Valderi Matias Conceição foi multado em cerca de R$2 mil. Também foram consideradas irregulares as contas do Fundo Municipal de Saúde de Pindorama, sob a responsabilidade de Roberto Francisco Antônio Ramos. Teve multa de R$1.000 ao ex-gestor e R$500 ao responsável pelo controle interno, Raimundo Nonato da Silva Rosal. Irregular também a prestação de contas da Prefeitura de Barra do Ouro. O motivo? Concessão de diária sem a comprovação de deslocamento e infrações às normas legais de natureza contábil, financeira e patrimonial. O gestor responsável, Gilmar Ribeiro Cavalcante, sofreu débito de R$ 56.553,81 e mais de R$12 mil em multas. O Fundo de Saúde, também de Barra do Ouro, teve as contas consideradas irregulares por desconformidades como a não implantação efetiva do Fundo Municipal de Saúde e inconsistência na licitação para aquisição de imóvel. A então gestora Rubenita da Silva Barros e os chefes do controle interno João Batista Rodrigues Messias e o Enos Pinto de Araújo pagarão multas totalizando R$ 4.900. As contas do Fundo de Saúde de Araguanã foram julgadas irregulares por incidência de atos praticados com infração à norma legal ou regulamentar, de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. A gestora Iracema Lopes da Cruz recebeu multa no valor de R$ 4.500. A chefe do controle interno, Shirley Barbosa Gomes, e o contador Jailson Lopes de Carvalho, multa no valor de R$1.000 cada um. Exercício financeiro de 2010. O Fundo de Saúde de Araguaína teve as contas rejeitadas. O gestor à época, Eduardo Novaes Medrado Santos, recebeu imputação de débito no valor de R$ 930 e, juntamente com os demais responsáveis, multas totalizando R$ 12.500. As contas de 2012 da Prefeitura de Paraíso, do gestor à época Sebastião Paulo Tavares, tiveram parecer prévio pela rejeição. Falhas de ordem constitucionais e legais foram constatadas na prestação de contas. O mesmo caso em Fortaleza do Tabocão, na gestão 2013 de Flávio Soares de Moura Filho. Foram encontradas irregularidades de ordem constitucional gravíssima, entre elas o não recolhimento da cota patronal ao Instituto de Previdência. As contas consolidadas de Bom Jesus do Tocantins, ano de 2013, de responsabilidade de Rosângela Barbosa Bezerra, tiveram parecer pela rejeição. Entre as desconformidades encontradas, descumprimento do limite legal da despesa com pessoal, sem a adoção das medidas de recondução. E agora, confira as prestações de contas aprovadas. Vamos começar pelo exercício financeiro de 2012. Foram consideradas regulares com ressalvas as seguintes prestações de contas de ordenador de despesas. Da Prefeitura de Buriti do Tocantins, de responsabilidade do ex-gestor Alvimar Caires de Almeida. Da Prefeitura de Luzinópolis, sob responsabilidade da gestora à época Carla Cristina da Silva. Da Prefeitura de Pugmil, da então gestora Maria de Jesus Ribeiro da Silva Mendes. Da Câmara de Buriti do Tocantins, sob a gestão de José Reinaldo Rodrigues. Do Fundo Municipal de Saúde de Santa Rosa do Tocantins, responsável à época, Hilda Maria Dias Pinto. Da Secretaria de Representação do Estado, do então secretário-chefe em exercício em 2012, Flávio Rios Peixoto da Silveira. Do Fundo Municipal de Assistência Social de Pugmil, as contas eram de responsabilidade de Débora Francisca Dutra.
do Fundo Municipal de Saúde de Pugmil, responsável Iralva Souza Barros. Nesse caso, foram feitas recomendações ao gestor atual para que adote as providências necessárias quanto à regularização das falhas apontadas e não eliminadas. E, por fim, a Câmara de Sucupira, do então gestor Antônio Jaldo Dantas do Rego. Agora, exercício financeiro de 2011. A Câmara Municipal de Ananás teve julgamento pela regularidade com ressalvas. O responsável na época era José Lindomar Dias. Da mesma forma, o Fundo Municipal de Saúde de Novo Jardim, sob a gestão de Valéria Soares da Silva Ferreira. Consideradas regulares com ressalvas, as contas do Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins, de responsabilidade de Heraclides Pereira Filho. Também regulares com ressalvas, as prestações de contas do Fundo Municipal de Saúde de Chapada de Areia, da então gestora Maria Eliene Gomes Sobrinho. O mesmo aconteceu em Carmolândia, com as contas de responsabilidade de Alen Carlos Batista Oliveira. E no Instituto de Previdência dos Servidores de Araguaína, de responsabilidade à época de João Pedro Miranda dos Reis. Também irregulares, com ressalvas, as contas do Fundo de Saúde de Araguanã, sob a responsabilidade de Naira Barros Fonseca. Agora, 2009. Considerada regular com ressalvas a seguinte conta: recursos sob supervisão da Secretaria da Fazenda do Estado do Tocantins. A pasta inicialmente era de responsabilidade do então secretário Dorival Roriz e posteriormente do ex-secretário Marcelo Olímpio Carneiro Tavares. Agora, com relação às contas consolidadas, tiveram parecer prévio pela aprovação as contas do município de Monte Santo de 2012 do gestor responsável Cleudson Aparecido de Souza. Da Prefeitura de Colmeia, de 2012, gestor à época Hermilson Pereira da Silva. Tiveram parecer prévio pela aprovação, com recomendações, as seguintes prefeituras: Pindorama, ano de 2012, a gestão era de Almir Batista Amaral. Nesse caso, foi recomendado que o gestor atual adote as providências necessárias para regularizar as impropriedades apontadas e evite que elas aconteçam novamente. Abreulândia, exercício de 2013, sob a gestão de Eliese Venâncio da Silva. Itapiratins, também de 2013, gestor responsável Márcio Pinheiro Rodrigues. Entre as recomendações estão publicar os relatórios de gestão fiscal, conforme determina o artigo 54 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e efetuar os registros contábeis de acordo com as novas metodologias determinadas no Manual de Contabilidade aplicado ao setor público. Aprovação com recomendações também para a Prefeitura de Centenário, ano 2013, de responsabilidade de Wesley da Silva Lima. O Tribunal de Contas sediou o Simpósio Nacional de Contabilidade aplicada ao setor público. No evento, orientações importantes sobre o uso dos recursos. O simpósio foi realizado pelo Conselho Regional de Contabilidade do Tocantins, com o apoio do Tribunal de Contas. A solenidade de abertura teve a presença do presidente do TCE, Manuel Pires dos Santos, do CRC, Sebastião Célio Costa Castro, e da conselheira do Conselho Federal de Contabilidade, Juliana Marques, além do coordenador nacional do evento, Jorge Lopes. Muitas novidades estão acontecendo e por acontecer no que se refere à contabilidade patrimonial, no que se refere à contabilidade de custos, no que se refere à integralização da contabilidade, às normas internacionais de contabilidade. Portanto, o Conselho Regional de Contabilidade e contando com a parceria do Tribunal de Contas, a gente está trazendo palestrantes de renome nacional para fazer esse simpósio aqui em Palmas. O analista de Finanças e Controle da Secretaria do Tesouro Nacional, Paulo Henrique Feijó, também autor de vários livros sobre a contabilidade pública, trouxe para o encontro a palestra Entendendo Resultados Primário e Nominal. De uma forma bem didática, deu exemplos práticos para que os participantes entendessem o tema. É importante que você saiba e passe para a população se o que eu vou arrecadar com o que eu vou gastar. Vou gastar mais ou menos do que eu vou arrecadar. Se eu vou gastar mais do que eu vou arrecadar, como é que eu estou me financiando? Estou gerando dívida? Se eu estou gerando dívida, posso estar comprometendo a geração futura, mas a dívida que é justa. Ou seja, tem certas situações que é até melhor me endividar mesmo, tem outras não. E dependendo da situação fiscal, eu vou precisar fazer cortes, eu vou precisar ter metas de superávit, não metas de déficit.
Se depender da atuação conjunta do Tribunal de Contas, Associação Tocantinense de Municípios, Controladoria Geral do Estado, da União, Ministério Público e Conselho Regional de Contabilidade, o cidadão terá ainda mais transparência com relação aos gastos públicos. As instituições se uniram para discutir soluções de implantação e consolidação dos portais da transparência dos municípios do estado. O resultado foi este encontro realizado pela Associação Tocantinense dos Municípios, com o apoio do TCE e dos demais parceiros. Os 139 prefeitos do estado foram convidados e hoje estão aqui todos os prefeitos ou representantes, aqueles que não vieram mandaram os representantes, para que a gente possa chegar a um ponto comum desse grande problema que é hoje e uma grande solução para os munícipes. Então a gente verificou que havia um descumprimento de uma quantidade muito grande de municípios e a gente está aqui hoje para apresentar soluções alternativas que facilitem o atendimento dessa lei por parte dos municípios e a gente possa, como eu falei no início, transformar o Tocantins um dos estados mais transparentes do Brasil. O objetivo do evento foi mobilizar os prefeitos para aderir ao termo de cooperação técnica, com o objetivo de implantar o portal da transparência, a ouvidoria e atender às exigências da Lei de Acesso à Informação. A Lei de Transparência foi criada com o objetivo justamente para que o cidadão acompanhe a gestão do seu próprio município. Automaticamente, isso é uma ferramenta extremamente importante para que o cidadão, ao acompanhar, possa cobrar do gestor local as ações que são implementadas no seu município. Cada promotor de justiça receberá orientações do Procurador-Geral de Justiça para que firme com os municípios um termo de ajustamento para que haja transparência através desses portais. O TCE foi representado pelo conselheiro substituto Moisés Vieira Labre, que explicou o que pode acontecer com o município que não cumprir as determinações da lei. Se os municípios não o fizerem, eles vão ter penalidades e uma delas é a falta de transferências voluntárias. Ou seja, pode deixar de ter convênios com a União, convênios com o Estado. E isso é muito prejudicial aos municípios. O cidadão também pode acompanhar diariamente, porque tem que ser implantado em tempo real. Então, ele pode acompanhar a gestão dos prefeitos, dos governadores, em relação à despesa, à receita, os pagamentos, os procedimentos licitatórios. E o papel do Ministério Público de Contas é fiscalizar tudo isso como guarda da lei e fiscal de sua execução. A ouvidoria do Tribunal de Contas do Tocantins completa 10 anos em 2015. Para comemorar, foi realizado um encontro com palestras e capacitação. O evento teve a presença do coordenador da Ouvidoria Geral da União, Paulo Marques, que falou sobre o Sistema Federal de Ouvidorias. Já o conselheiro Hélio Parente de Vasconcelos Filho, presidente do Colégio de Corregedores e Ouvidores dos Tribunais de Contas do Brasil, falou sobre ouvidorias públicas e lei de acesso à informação. Elas são um importante meio para a sociedade poder denunciar irregularidades e também pedir dados para os órgãos públicos. Afinal, apesar da lei de acesso não deixar claro, na prática, muitas ouvidorias são as responsáveis pelo funcionamento do SIC, o Serviço de Informação ao Cidadão. Além das palestras, também teve capacitação sobre gestão em ouvidorias, com o analista de Finanças e Controle da Controladoria Geral da União, Márcio Camargo Cunha Filho. Durante o evento, o SEBRAE apresentou o programa Prefeito Amigo da Criança. E pessoas que colaboraram para a implantação da ouvidoria do Tribunal de Contas do Tocantins receberam homenagens. Agora vamos falar sobre o bem-estar dos servidores. O TCE realizou uma campanha de vacinação. O foco da campanha foi a gripe. As vacinas foram adquiridas com recursos do Tribunal de Contas, da Associação dos Servidores do TCE, ASTEC, e do sindicato que representa a categoria, o SINSTEC. Durante o lançamento, o presidente do tribunal e os representantes da associação e do sindicato falaram sobre a importância da imunização. TCE de portas abertas. Esse programa especial do Tribunal de Contas recebeu universitários de 2 instituições de ensino. A primeira delas foi a Faculdade de Guaraí. Os alunos do curso de Administração de Empresas foram recebidos pela equipe do TCE e, em seguida, puderam acompanhar o julgamento de processos na sessão do Pleno. A visita continuou até o Memorial TCE-TO. Aqui, todos ficaram curiosos com cada detalhe apresentado. A tecnologia é uma importante aliada na preservação histórica. O totem e os tablets disponíveis despertaram a curiosidade.
Depois desse resgate da memória, uma parada na biblioteca, que é aberta ao público, para completar palestras sobre o papel do Tribunal de Contas. Então a gente saiu da cidade de Guaraí, que é a 180 quilômetros da capital, aqui em Palmas. A gente veio com 31 acadêmicos para conhecer o Tribunal de Contas do Estado do Tocantins. O segundo grupo a visitar o TCE Tocantins foi formado por estagiários do curso de Direito do Centro Universitário Unirg, extensão de Formoso do Araguaia. Além do roteiro tradicional, eles puderam conversar com a auditora de controle externo, Dilce Stakoviak. Tiraram dúvidas sobre o julgamento das câmaras e do Pleno, além da tramitação de processos na Corte. Conhecimento na prática muito diferente da realidade, porque o direito administrativo na nossa faculdade ele é meio restrito e aqui a gente pode ver a prática em si. Como hoje assistimos uma sessão do Pleno, que é muito importante para eles verem como que tudo ocorre. E também para proporcionar para eles uma ideia daqueles que têm intenção de seguir a advocacia, que é um segmento na advocacia que vale a pena sim. No final, o saldo é sempre positivo para os dois lados. Os alunos ganham mais conhecimento e o TCE mais aliados no controle dos gastos públicos. Eu achei muito interessante essa questão de nós sabermos que nós podemos estar influenciando na questão de nós estarmos dando opiniões sobre a questão da aplicação do dinheiro público, né? Isso é muito bom para o nosso conhecimento, porque a gente fica mais informado sobre essa questão da gente poder ajudar na fiscalização também junto ao TCE. E assim a gente pode fazer um país melhor para cada um. E é com esse pensamento da Tânia e do Hugo que a gente se despede. Até a próxima!